de me convidar. E aí teve alguém que falou assim, dá lugar. Né, gente? E aí eu dou lugar mesmo. Se Deus mandar. Eita. Nem precisa falar nada, tá vendo aí, irmão? Na quarta-feira, o Flávio ele me atropelou. A senhora é culpada. Dá um jeito lá. Na hora que o Flávio ele falou assim, vamos ler o livro segundo escreveu São Lucas, eu falei, os 5 não, Jesus, os 5 não. Vamos ler o capítulo 5. Eu falei, Jesus. Aí a Micaela, aí tá vendo, Micaela? Porque assim, a gente que vai lendo a Bíblia, a gente vai guardando dentro da caixinha, né, Gê? A gente vai guardando as mensagens. E as 5 estavam guardadas, Gê. 5 estavam guardadas. Eu falei assim, não, 5 não. Aí a Micaela falou assim, mas irmão, tem tanto, o 5 é tão grande. Ela quis me consolar. Mas eu falei assim, tá bom, se ele não falar da pesca, tá bom. Adivinha onde que ele falou? Vamos falar da pesca maravilhosa. Eu falei assim, o senhor está de brincadeira. Mas é o Espírito, é o mesmo. Graças a Deus que ele falou sobre o poder da palavra. Sim ou não, Flávio? Sim. Poder da palavra. Você que não veio, perdeu. E aí ele falou sobre o poder da palavra. E aí quando ele falou o poder da palavra, quem estava falando era o mestre. E aí acaba tudo. Passou um pastor aqui, pastor Agostinho, ele dizia o seguinte, o meu coração, ele ferve de palavras boas. E o meu coração, irmão Flávio, saiu aqui fervendo de palavras boas naquela noite. Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus. Aí passou também outro pastor aqui que falou que não podia falar que o camarada pregou bem, porque senão ia exaltar o camarada. Não, irmão, eu penso diferente. Hoje o pastor me deu uma aula aqui muito difícil, mas maravilhosa. A minha sogra, ela não é de elogiar ninguém, a bicha é dura. Mas ela falou assim, nossa, eu amei a aula do pastor. Eu entendi tudinho. Eu falei, realmente a aula foi muito boa. E você que não veio também perdeu. Estava dormindo, que eu sei. Então, nesta noite, se eu fosse pregador e fosse intitular uma palavra, eu falaria sobre providência divina. Se eu fosse pregador, mas eu sou o bichinho de Jacó, dos que estão à minha retaguarda, tenha certeza que eu, João Carlos, sou o menor. Providência divina. Quando nós saímos de casa, nós crentes saímos de casa, eu não sei você, mas eu costumo orar. Eu falo, Senhor, fala comigo nesta noite. Ou, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja. Senhor, fala no meu determinado problema. Usa a irmã Arlete para profetizar, sapatear e falar comigo. É assim. Quando eu saio de casa, eu oro, minha família ora, dizendo para que o Senhor fale conosco. Quando aqui veio nessa noite e pediu para o Senhor falar? Quanto aqui precisa de uma providência divina? Só os que precisam de uma providência divina. Que precisa de uma cama nova, um guarda-roupa, quem aí precisa? Ah, irmão, é pecado pedir? Não, não, irmãos. Ele disse que ele é o dono do ouro e da prata. E já foi dito aqui nesta noite que Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas nós que precisamos dele. Providência divina. Lucas,
4:25. Mas eu vou lá, viu, Fábio? Amém. Deixa Deus te usar. 4:25 de Lucas. Eu tenho aqui até meia-noite falar. Maravilha. Glória a Deus. Vamos fazer aqui um medley, né? Aqui a gente vai no Novo Testamento, no Velho Testamento, para falar sobre providência divina aqui nessa noite. Brincadeiras à parte, porque aqui é uma igreja muito feliz. Eu não pretendo cansar os irmãos. Só o Tiago, porque ele, né, meu imposto, né, Tiago? Meu imposto. Ô irmão, é maravilhoso. Quando os adolescentes foram louvar o nome do Senhor, eu lembrei do Tiago pequeno louvando esse hino. Tinha a Esté da irmã Beth, hoje esposa do nosso pastor. A Esté, a filha da irmã Beth, ela que solava esse hino. E eu me lembro do Tiago cantando nos adolescentes esse hino. Olha onde Deus põe o homem, irmão. Deus usa, traz de longe, lá dos índios. Glória a Deus. Traz um bom jardim, usa. Quem é o Tiago? Meu co-pastor. Maravilha, aleluia. Glória a Meu Deus. co-pastor. Na Chorebá Conérvia. Foi meu funcionário, irmão. Deixa eu caguetar aqui. Foi meu funcionário, né? Ele, a Anderson, o Edson, tá aqui, tá ali. A tua tia, a Lenice, fui chefe dela. Coisa linda, irmãos. E todos nós servimos aqui ao Senhor. 4:25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem falou isso? Na minha tradução, Ferreira de Almeida, na minha letra, ela está em vermelha, quer dizer que Jesus ele fala. Em hebraico quer dizer Safenat Paniat, ou seja, Deus ele fala. Aqui ele diz que existia na cidade de Sidom, de Serepta, uma mulher viúva, e existia outras viúvas, ele estava querendo dizer, mas nenhuma outra foi enviado o profeta Elias, a não ser aquela viúva, a viúva conhecida como a viúva de Serepta. Serepta era uma cidade das cercanias de Sidom, ali perto da Galileia. A Bíblia diz que Elias ele é enviado até aquela mulher. Os irmãos conhecem a história, sabem a história. Acabe e Jezabel estava destruindo Israel com heresia, com apostasia, e o povo estava se desviando do caminho. E aí Deus ele incita Elias a ir até Acabe, e diz Elias a Acabe: vive o Senhor como vive a tua alma, que não choverá por esses dias. Que dias são esses? 3 anos e 6 meses. A cidade não viu terra, água nem descer nem subir sobre a terra. E quando não tem água, o que acontece? A vida ela desfalece, a vida morre. A água é fonte de vida. E não tinha água. Os rios se secaram. Porque o homem de Deus, o profeta de Deus falou. Pela palavra de um homem, Deus ele fala. Pela palavra de uma mulher, Deus ele fala. Deus ele usa. Às vezes ele usa pessoas inimagináveis, pessoas que a gente acha que não vai
Mas Deus ele usa. Deus ele usa Raabe. O que se esperaria de Raabe? Quem era Raabe? Qual era a profissão de Raabe? Em adolescência, o que se esperar de Raabe? Nada. Nada, era prostituta. Pelos olhos da fé, o que se espera? Nada. O povo dela não esperava nada dela. Mas Deus ele não vê como vê o homem. Deus ele olha para dentro do coração. E aí Raabe, quem é Raabe? Raabe livra lá os olheiros, o povo de Deus que Moisés havia enviado. E aí a nação de Israel é salva por causa de uma prostituta. Óbvio que havia ali o interagir de Deus. Mas é para Deus mostrar que Ele pode usar. Que Ele pode providenciar. Da onde se menos se espera. Glória a Deus. E aí, quem é que Deus usa? Uma viúva. E Elias ele tinha passado. Deus ele fala, Elias, a profecia foi dita, Acabe, agora você se esconde. A Bíblia diz que Acabe, ele procura Elias para matar. Incitada por Jezabel. Mas não encontra Elias. Olha, Acabe não era rei de Israel, não tinha soldados à sua disposição. Como não encontrou Elias? Quando Deus ele esconde, irmãos, ninguém pode tocar. Quando Deus ele guarda, ninguém pode tocar. E procura Elias, cadê Elias? Elias nada. Elias estava escondido no ribeiro de Querite. Sendo alimentado por quem? Por corvos. Olha a loucura da Bíblia, irmãos. A Bíblia diz, Paulo diz que a palavra dele é loucura para os que perecem, mas para nós isso é o poder de Deus. Olha Deus contradizendo de novo. Contradizendo a natureza de novo, branco. Poderia um garçom levar bife para Elias? Poderia. Até os que estavam trabalhando para cá poderia, mas não. Deus ele manda corvos. O que o corvo é? Carnívoro. Leva para Elias, mas não toca, porque é do meu servo. E leva pão também, porque o homem precisa de carboidrato. Leva proteína e leva carboidrato, que é força. Para Elias precisa. Deus ele sabe o trabalhar dele. Aleluia. Esse é o Jesus. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que o ribeiro ele seca. Acabou ele as férias. Levanta e anda. Mas e aí, Senhor? Vai para Sidom, porque lá eu já providenciei tudo. Deus tinha falado com a viúva? Sim ou não? Não. Ele falou que providenciou com a viúva, mas ele não falou com a viúva. Tanto é verdade que a Bíblia diz que quando Elias chega na cidade, ela estava catando 2 cavacos, lenha, para queimar lá um pouquinho de farinha. Não era nem um bolo, era um pouco de farinha. Não dava para fazer um bolo, gente. Era só um pouquinho que estava na panela. Aí Elias chega, cheio de fome, porque crente, irmão, come que é uma bênção. Vocês dão risada, né, adolescentes? Ali eu tenho uma, irmã, que é Lima Nova. Não escapa nada. Come de tudo. É bênção. Não tem uma coisa que essa menina não come. Nada que ela come. Mas é bênção, irmão. Eu gosto de ver assim. Chega Elias, cheio de fome. Diz, ei, dá-me um pouco de água, dá-me de beber. Parece até Jesus falando lá com a mulher do poço. Dá-me de beber. E ela estava indo buscar. Não tinha água. Talvez aquela mulher tinha um pouquinho de água para ela, para o filho dela. Mas ela é obediente. Crente é obediente. Crente tem que ser obediente. E quando você
Deus não falou aqui através dele que vai abrir porta? Para nós não reter. Para nós não reter. Porque Deus ele é fiel para abrir porta. Deus ele é fiel para abrir porta. Porque ele disse: eu velo pela minha palavra. Ele vela pela palavra dele. E ele, Thaís, não se esquece. Deus ele não se esquece. Foi dito aqui que Deus ele não deve nada a ninguém. E aí eu vou te provar que Deus não se esquece. Quando você entrou aqui dentro, aceitou Jesus, ele escreveu lá: Aderson, Edson, Francisco, Irineu, Tiago, Lúcio, Pastor Expedito, Josuel, Edson, de novo, cheio de Edson aqui nessa igreja. Está tudo na mão dele. Deus ele não se esquece. Sabe quando você colava na escola? Eu colei na escola. Eu era irmão, era terrível. Agora Jesus me consertou. Faz um tempinho. Colava. Mas eu era meio. Colava na mão, a professora pegava, eu nem sabia, não tinha as manhas de colar. Depois eu descobri que tinha uns caras que colavam melhor. E colava melhor. É assim, irmãos. É assim, a pregação é simples. Mas Deus ele vai entrando. É verdade. Aí Deus ele tem, Thaís, o seu nome na palma da mão dele. Aí ele diz assim: pode ser que é condição, irmão, que uma mãe se esqueça do filho que amamenta. Impossível. É uma condição impossível essa. Mas eu, todavia, não se esquecerei de vós, porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Tantas viúvas lá em Israel, e Deus vai para a viúva de Serepta de Sidom. E aí ele pede que ela lhe dê água. Ela vai buscar água e ele diz: ei, faz também um bolo. Eu disse que crente era comilão, mas é tudo bem, senhor, porque os meninos aqui vão para a academia. Aliás, não quer criar barriga igual nós, mas deixa chegar aos 40. Tem hora que não dá para controlar, filho. Aí, faz um bolo para mim e traz. Aí ela falou assim: aí não dá, não. Aí não dá, não. Porque eu só tenho um pouco de farinha para que eu e o meu filho coma e morra. E aí, filho, fala a verdade. Se chegar aqui um profeta, eita Jesus, e fala assim: João Carlos, né? A gente não pode ser hipócrita. Dê aí. Eu só tenho um punhado de farinha, irmãos. Vê você aí, mãe, e vai respondendo para você mesmo. Você só tem um punhado de farinha para eu, o exemplo, eu e Beatriz comer e morrer. Aí chega um profeta e fala: faz para mim. Aí ela pensou e disse: mas se eu der ao Senhor, eu vou morrer de fome. E aí ele disse: não vai morrer, porque assim diz o Senhor. Olha, eu vou repetir: não vai morrer, porque assim diz o Senhor. Certamente, olha a convicção do homem de Deus, certamente não se acabará a farinha da panela e nem o azeite que está na botija. Quem falou? O Senhor falou. Glória a Deus. E aí os irmãos já conhecem a história, os irmãos sabem da história. E aí essa mulher, ela foi nele, fez o bolo, o cunhado lá, deu para o profeta comeu, o profeta bebeu. E aí alguma coisa estranha acontece. Não acaba. Come um dia. O profeta foi embora, irmão. Mas a palavra ela ficou. Está entendendo?
O profeta ele foi embora, mas a palavra ficou. Segundo dia, não acaba. Aí eu olhei ontem, tinha um pouco de azeite hoje. Está aumentando esse negócio? Não acaba. 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 Porque Ele é o Deus da providência. Ai, calcomácia. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Chega de falar dela. Chega de falar da viúva. Aleluia. Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Faça-te o mar alto e lança-se tua rede para pescar. Não era nem mar. Não era nem mar. Era um rio bem grande. Não era nem mar. Porque a multidão oprimia ele. Flávio, eu não vou falar da palavra não, vou falar só da providência. A multidão oprimia ele. E aí ele foi chegando para trás. E quando tem Jesus na história, vem mais gente. Porque o homem do milagre chegou aqui neste lugar. E quando tem Jesus na história, tem mais gente. E aí, Givanilda, Jesus foi chegando para trás, e aí ele viu que havia aqui o lago. E aí ele sobe num barco. Ele sabia de quem era o barco? Lógico que sabia, irmão. Lógico que sabia. Pedro. Podia ser outro, mas era Pedro. E aí ele sobe no barco de Pedro. Pedro, homem casado, pai de família, cheio de dívida, tendo que pagar o imposto a Herodes, morto de raiva porque tinha que pagar o imposto a Herodes. A gente tem que pagar o imposto porque esses meninos aqui precisam fazer pós-graduação. Por isso que a gente tem que pagar imposto mesmo. Mas deixa eu te falar, eu também fiz a minha pós e não paguei um centavo. Porque eu sou crente. Eu fiz no lugar FMP. Segura essa, gente. E aí eu fiz de graça também. Não paguei um centavo da minha pós. Lá no Ministério Público, lá do Rio Grande do Sul. Providência de Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui. Há 2 quarta-feiras, eu estava no... Porque assim, irmãos, eu não tenho vergonha não. Porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho uma lindona ali que ela gosta de vestir. Né, irmãos? Irmãos, você fala que tem que dar. E eu dou mesmo, que eu amo. Quem ama, cuida, irmão. Dá flor, leva para jantar. Às vezes, irmão, eu economizo um ticket para levar essa mulher para jantar. Mas eu levo. Mas eu sei que tem outros aqui que levam, que vai em outlet, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. E imagina Deus. E aí, 2 quarta-feiras, eu tinha pego, porque eu, quando não advogo, eu saio para fazer aplicativo, porque eu preciso do, né? E hoje está difícil. Na pandemia, mais pessoas se divorciaram, afirmando a sua palavra, do que casaram, porque o divórcio está... Todo mundo querendo divorciar, e eu odeio fazer divórcio, porque eu sei que está destruindo uma família. E aí eu coloco o preço lá alto. Aí a pessoa fala, não quero mais divorciar não. Mexeu no bolso, irmão. O amor volta. O amor volta. Aí eu estava fazendo aplicativo, eu estava na estação Butantã. Eu e minha aliança. Aí bate o secretário do capeta com a arma no vidro. Aí eu me assustei, eu estava no volante, o farol fechado. Aí ele bate de novo. Aí ele aponta um revólver na minha cabeça. Aí eu vi que era revólver de verdade mesmo. Eu vi as balas, gente, eu sou besta. Aí ele falou assim, eu quero aliança. Eu falei, rapaz, mas eu estou na correria também, igual você.
quero a sua aliança. Eu falei, toma a minha aliança. Agora eu estou usando essa. Eu falei, toma a minha aliança. Vão se os anéis, fica-se os dedos lá na Bahia assim. Ele podia atirar? Podia, irmão. Mas Deus, ele põe a mão e não deixa. Porque senão eu vou deixar de dona, solta, aí vem outro negão, irmão. E Deus, ele não quer isso, irmão. A família é a célula máter da sociedade. E quem criou a família, irmã Eleni, foi Deus. E o diabo não pode desfazer a família. Glória a Deus. Aí ele vai para o mar, Jesus vai para o mar com Pedro, ele sabia quem era Pedro. Mas Pedro, ele relata, ele fala assim, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Mas ele diz, vai-te ao mar. E aí o mestre, ele fala assim, lança a rede. Aleluia. E quando é Deus que fala, irmãos, lança a rede, é porque vem coisa boa nesta noite. E aí eu já vi, irmãos, duas mulheres de Deus subindo aqui profetizando na família. Vem coisa boa de Deus aí nesta noite. Resumindo a história, Pedro, ele lança a rede. Pedro tinha... Irmãos, imagina, a gente tem que... texto sem contexto é pretexto para heresia, dizia o pastor Domingos. E aí você precisa contextualizar a palavra. Imagina, G, você preocupado, pescador, G pescador, preocupado, sabendo que amanhã ele tem um compromisso para acertar, para pagar. Ô irmão, o homem que é o provedor da casa, da família, o homem e a mulher, tá, irmão? Ele se preocupa, mas Deus diz, lança-te o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias ele desaparecerá. Ele quer dizer assim, eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado de vós. E aí o cuidado com Pedro, ele começa ali. Irmãos, talvez há quantos dias Pedro batia tarrafa e nada? Pensa um pouquinho. Há quantos dias você está batendo tarrafa e nada? Você saiu da sua casa falando, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu preciso da tua providência. A providência chegou. Porque Deus, ele tem falado sobre a providência dele nesta noite. Aleluia. E a palavra dele, ela não pode voltar vazia. Porque é a palavra dele. Lança sobre as águas. Aí ele lança. Opa, é diferente. Quando o mestre fala é diferente. A Bíblia diz que ele não consegue puxar. Aí ele chama os filhos de Zebedeu, Tiago e João, Tiago maior. Ele chama os filhos de Zebedeu para ajudar. E aí os meninos vêm para ajudar. Os barcos dos dois quase que vai a pique. Porque quando Deus ele dá com abundância. Deus, ele não dá o seu espírito sob medida. Deus, ele não dá nada por medida. Você precisa crer nesse Deus. Porque Deus, ele não dá nada por medida. Imagina Pedro depois. A Bíblia diz que quando esse milagre, a pesca maravilhosa, o título é esse lá em Lucas, diz que quando ele puxa e vê o tamanho, como diz o meu sogro, dos vitelos, porque mineiro fala vitelo, né? Quando ele vê o tamanho dos peixão, dos vitelão, Pedro, ele se ajoelha e diz, longe de mim, Senhor, porque tu és santo demais. Mas Deus, ele quer Pedro nesta noite, ele quer pessoa dura nesta noite, porque ele quer tratar, irmãos. Ele quer pegar, ele quer tratar, ele quer cuidar, porque ele é o Deus da providência. Pregando prosperidade, eu quero dizer, não, irmãos, longe disso, nós nem acreditamos nisso, mas nós servimos um Deus que é, ele diz assim, eu sou. Não existe outro igual a ele, o eu sou, quer dizer, não há outro igual, ele é.
Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Reis, em Juízes 6:12, e eu já estou terminando. A Bíblia fala também sobre uma providência divina. E essa aqui é das grandes mesmo. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele aparece para Jerubaal, ou Gideão. E quando ele aparece para Gideão, ele diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele diz assim: se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tamanho mal? O que é feito da glória que se falava dos nossos antepassados? Se o Senhor, às vezes, pastor Expedito, a gente chega a duvidar, mas dizia um pastor que aqui orava e dizia que Deus, nele não há sombra de variação ou dúvida. Em Deus não há dúvida. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tamanho mal? Ele diz: vai, Gideão, e livra o meu povo dos medianitas. Fácil é falar, difícil é cumprir. Como eu vou livrar o teu povo das mãos dos medianitas, sendo eu o menor da casa de meus pais? Ele diz: é com você mesmo que eu tenho negócio. Porque eu quero confundir desta maneira. Glória a Deus. Eita Deus. Eu quero confundir o povo. Eu não vim trazer paz, Jesus falando. Eu vim trazer espada. Porque haverá pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposa e filho contra irmão contra irmão. Haverá guerra, rumores de guerra. Então eu vim trazer espada. Como que é, Senhor? Vim trazer espada. Os irmãos sabem a história. Gideão faz os testes lá com Deus. A Bíblia diz, irmãos, presta atenção, que só os camelos dos medianitas, eles eram incontáveis. Só os camelos. Imagina os que andavam a pé. Só os camelos eram incontáveis. Aí vem Gideão. Quanto tem aí? 32 mil homens. 32 mil homens para um exército incontável. Dá certo sim ou não? Não dá certo. Não tem como dar certo. Não tem como Gideão ganhar a guerra. Humanamente falando, se você ler a Bíblia, fala assim: Gideão, aqui ele está todo lascado. Ele vai perder, humanamente falando. É 32 mil homens contra milhares. É impossível, a conta ela não fecha. Não fecha na sua percepção, mas na de Deus ela fecha. Porque Deus, ele não precisa nem de homem para lutar na guerra dele. Porque ele diz: nessa peleja vós não tereis que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por vós. E é Deus que peleja, irmão. Quando Deus peleja, a batalha é certa, a vitória é certa. Glória a Deus. E aí vai Gideão, todo feliz. Tá bom, 30 mil pelo menos, 32 mil pelo menos. A gente vai apanhar um pouquinho, mas se o Senhor falou que é conosco, tá bom. Aí Deus disse: não. Você anuncia que Deus, ele tem coisa com medroso, não, viu, irmão? Porque tem um monte de crente aí que tem medo de demônio. Hoje tem, pastor. Tem crente que tem medo de expulsar demônio, irmão. Tem crente que tem medo de ver assombração. Eu estou vendo assombração. Ô meu santo, quem é que está com você? Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Expulsa em nome de Jesus. É muito. Os medrosos, fora. Os covardes, volta. Voltou 22 mil. 22. Eita Jesus. 9.700 ficou. Agora com 9.700 a gente vai apanhar um pouquinho mais e vai vencer, porque Deus falou que vai. Mas não vai não. É
muito ainda. Porque se esses 9.700 ganham, vai falar assim: pelas nossas mãos nós vencemos medianitas. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nem com Moisés. Nem com Moisés. Fosse, a minha glória vai passar. Quando ela passar, você... Ele só viu na brecha, irmão. Deus pôs a mão assim, ó. Olha que Deus glorioso. Ele é tão glorioso, Dani, mas é glorioso no caixa alta. Quando a glória de Deus passa, ele põe a mão para Moisés não morrer. Porque a glória dele é muita para nós que somos pequenos. Aí ele protege Moisés. Aí Moisés, de longe, de costa, a Bíblia diz que de costa ele vê. E aí ele sai do monte todo iluminado, todo cheio da glória de Deus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E aí eu tenho mais 5 minutos para terminar. Já entregaram aqui até um papelzinho. Não divide. É muito. Os 9.700 vai dizer que eles que venceram. Faz um teste, desce no ribeiro. Aqueles que se ajoelhar e beber, dispensam também. Aqueles que trazem a mão na água, como o cão lambe a água, separa esses. Quantos ficaram? 300. Tá bom. 300 tá bom. Para vencer milhares, tá bom, a conta fechou. Porque o braço forte é dele. A vitória. Quando você vir contar a bênção, você vai dizer: a vitória é dele. O braço forte é dele. É ele que faz, é ele que pode. É ele que faz acontecer, é ele que abre porta, é ele que faz o matrimônio, é ele. É ele que acaba com os divórcios, é ele que expulsa os demônios, é no nome dele. Glória seja dada. E para terminar, Deus, ele é um Deus da providência. Os tocadores? Deus, ele é o Deus da providência. Gideão, ele desembanhou a espada e foi lá e feriu, irmãos? Sim ou não? A Bíblia diz que depois que Gideão ele desce lá no arraial dos medianitas, Deus ele dá sonho até para o inimigo. O inimigo ele vai sonhar com a sua vitória. Aquele que quer o seu mal, ele fala assim: rapaz, nessa noite eu tive um sonho com você e sonhei que você era vitoriosa. Sonhei que você era vitorioso. A Bíblia diz que ele desce no arraial dos medianitas. E quando ele desce no arraial dos medianitas, os medianitas falam: rapaz, eu tive um sonho. E eu sonhei que um pão cevado cercava o arraial e destruía todo o arraial. Isso não é outra coisa senão a mão de Gideão. Deus, ele está com Gideão. Deus, ele está com você nesta noite. Pode o medianita levantar, irmão, mas se Deus estiver com você, a vitória é certa. E aí, Gideão, ele recebe a ordem do Senhor. Gideão, de noite você pega cântaro, você pega a tocha, e você vai chegar e vai gritar. O crente, ele tem que gritar, irmãos, no momento do desespero, no momento da guerra. O gritar aqui é orar, Flávio. O crente, ele tem que orar e falar: Senhor, só tu pode me livrar dessa. Só tu, Senhor, pode fazer esse milagre na minha família. Aí você vai, Gideão, pegar o cântaro e jogar. Vai pegar a tocha e sacudir. E a Bíblia diz, irmão, que foi assim que foi feito aqueles 300. Pegou os cântaros, sacudiu, né? E gritou pelo Senhor e por Gideão. E a Bíblia diz que os medianitas ficaram apavorados. E eles começaram a se matar um ou outro. Um ou outro se matou. E Deus, ele matou os medianitas e deu a vitória para Gideão. Sem Gideão pôr a mão na espada, irmãos, e ferir. Aleluia. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender um pouco a rir. Eu preciso aprender mais de
Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Esta noite Deus Ele cuida de você. Deus cuida de mim. Os cuidados do Senhor chegou nesta noite para você. Deixa Deus cuidar de você. Confia no Senhor nesta noite. Porque o Deus da providência Ele está aqui nesta noite. O que você precisa? O que você precisa nesta noite? Talvez o Senhor Ele esqueceu. Deus Ele não esquece, irmãos. Deus Ele tem o seu nome gravado na prova da mão dele. Deus Ele não esquece de você. Pode a sua mãe se esquecer de você, mas Deus Ele jamais vai esquecer de você. Não estou sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. O Senhor Ele cuida. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Você precisa vir para a oração. Que existe alguém que me ama. Aleluia. Se uma porta se fecha aqui, Está difícil, João Carlos. outras portas As portas se fecharam. Parece que o céu ele está de bronze. Ô, irmão. Foi Deus que mandou os peixes para Pedro. Peixes, vai até a rede de Pedro. Porque eu preciso alegrar a casa de Pedro nesta noite. É Deus que manda os peixes. É Deus que manda o planeta. É Deus que manda, irmãos, os guerreiros de Gideão. Oh, aleluia. eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Aleluia, amém. Só um detalhe, por favor. Nesta noite, já estamos chegando ao término deste trabalho. Mas o culto ele vai continuar na sua casa. Como eu disse, que Deus ele não despede ninguém de mãos vazias. Eu quero te fazer uma pergunta só. Você quer esse Deus da providência? Você quer parar de sofrer? Ah, mas vai acabar o meu sofrimento? Você vai sofrer um pouquinho mais ainda. Mas vai ser diferente. Porque Jesus ele vai estar no barco. Ele vai te fazer pescadores de homens. Aí você vai começar a falar a palavra. Aí você vai sentir algo diferente. Você vai ver que mesmo nas dificuldades vindo, Deus ele nunca vai deixar a farinha acabar. Deus ele nunca mais vai deixar o azeite acabar. Porque foi dito aqui nesta noite que nunca ele viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Porque Deus ele está no barco. Eu quero fazer o apelo nesta noite. Eu quero perguntar se há entre nós pessoas que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu não estou aqui falando para você mudar de religião, porque religião ela não salva. A gente sabe disso. Mas a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo. Aquele que foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu quero perguntar a você, eu não quero te constranger de forma alguma, mas eu quero perguntar a você que veio aqui nesta noite, se você quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. A Bíblia diz que quando você confessa Jesus diante dos homens, Ele confessa você diante de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, Ele vai confessar ao Pai que você é filho. Ali está vindo um jovem. Está vindo
vindo a sua esposa, convidados do irmão Francisco. A Bíblia diz que quando uma pessoa ela se rende aos pés do Senhor, a Bíblia diz que há festas dos céus. Hoje os céus eles estão em festa, irmãos. Os anjos no céu estão cantando santo, santo, santo. Ele morreu, mas ele é santo. Ele ressuscitou, mas ele é santo. Ele é santo, ele é santo. Aleluia. Aleluia. Eu vou perguntar o nome de vocês. Desculpa, foi falado, mas eu esqueci. É o Rafa, Letícia. Rafael e Letícia estão aqui à frente. Eu estava olhando vocês desde o começo do culto, desde quando eu entrei. Pastor Elineu, esse casal aqui, ele não largou a mão dela. Verdade? Eles estavam ali e eles segurando na mão dela. É verdade. Desde o começo do culto, segurando a mão dela. Eu vi isso. Deus, ele viu o além. A Bíblia diz, o salmista Davi diz assim: antes que tu me formastes, eu era informe e tu já me conhecia. Davi ele estava dizendo o seguinte para Deus: Deus, antes que o Senhor eu tivesse a ciência que o Senhor me projetou, o Senhor já me conhecia. Deus ele já te conhecia, Rafael. Deus ele já te conhecia, Letícia. Ele sabia que vocês vinham aqui nesta noite. Ah, mas eu recebi o convite do Francisco e da Vera. Sim, você recebeu o convite do Francisco e da Vera. Raimundo. Francisco não, estou trocando esposa com ele. Raimundo. Depois a gente se acerta. Brincadeira. Mas o Espírito Santo, ele já sabia, porque Deus ele tem um propósito. As pessoas falam que Deus ele tem plano. Não, irmão, Deus ele tem propósito. É propósito, é desde a criação. Deus ele nos fez para uma coisa, Rafa, para nós servirmos a Ele. E esse gesto, que eu sei que às vezes, mas é tanta gente. Esse gesto que você está fazendo aqui de vir à frente, e falar assim: eu quero aceitar esse Jesus da providência. Quando você faz esse gesto, a Bíblia diz que o próprio Filho, Jesus, ele confessa diante do Pai, ele testifica, ele diz: Pai, está lá o Rafael e a Letícia me aceitando. E neste momento, a Bíblia diz que há um anjo que escreve o seu nome no livro da vida. O seu nome está sendo escrito lá. E o que quer dizer isso, cara? Escrever o nome no livro da vida. Quer dizer o seguinte: mesmo que quando você morrer, você vai ter uma vida eterna com Ele. E aí você vai entender que Ele é melhor do que todas as coisas que tem lá fora no mundo. Você está aqui de livre e espontânea vontade? Sim? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aceita. Ele está aceitando a Deus. Que maravilha, meu Deus. Não é difícil uma religião. Não. Jesus ele vai trabalhando paulatinamente aos poucos. Você foi forçado a vir, colocar uma arma na sua cabeça e falou: vai? Não, você veio. Eu sei, está difícil, como diz Thiago, está tremendo, é difícil, mas está aqui à frente, porque vocês precisam já. Vocês precisam de Jesus. Você quer esse Jesus na providência? Você aceita Ele como seu Salvador? Ela aceita. Glória a Não é por Deus. força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Eu peço à igreja que estenda suas mãos. Esta igreja é a autoridade máxima de Deus na terra. O que esta igreja ligar na terra será ligado no céu. Seu nome já foi escrito. O que essa igreja ligar será ligado no céu. Vocês vão ter uma ligação agora direta com Deus. Ah, mas não precisa da imagem. Não precisa mais da imagem. É você e Deus agora. Senhor, eu não pesquei nada esta noite. Senhor, a
farinha da minha botija está acabando. É você e Deus agora, a ligação é vocês, é você e Deus nesta noite. Senhor, nesta noite nós te apresentamos o Rafael e a Letícia. Eles vieram aqui, Senhor. Eles louvaram o teu nome. Eles ouviram a tua palavra. E este culto diz que ele se torna completo quando há salvação de almas. E ele, Senhor Jesus, ele se entrega nesta noite a ti. Escreve, pois, agora o nome do Rafael e da Letícia no livro da vida, para a honra e glória do teu santo nome. Assim esta igreja, Senhor, ela liga a vida desse casal a ti. E assim está ligado pela autoridade máxima na terra, a igreja de Jesus, a família de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus.